A aula para hoje é: o varão é cabeça da fêmea. Com temor reverente, pedimos ao nosso Pai Melquisedeque, no nome de Cristo. Nossa Mãe Lisbete, que todos os nutrientes de sua sabedoria espiritual do céu manifestem em nós o seu saudável crescimento, que nos leva a alcançar a plenitude da estatura de sua deidade, do varão perfeito, e sempre se fará a justa e santa vontade de nossos pais espirituais, Melquisedeque, Lisbete. Luminares de Cristo. Hoje, Cristo Lisbeth nos explica que, na Bíblia, quando diz mulher ou fêmea, sempre se refere a Cristo, mas quando diz homem ou varão, nem sempre se refere a um homem, senão que algumas vezes pode se referir a Deus Pai e outras vezes pode se referir ao homem ou varão, criado à imagem e semelhança de Deus, e pode ser homem ou mulher. O varão é cabeça da fêmea. Na citação que compartilhamos no dia 4 de junho, em referência ao versículo que lemos sobre o homem sendo cabeça da mulher, Cristo sendo cabeça de todos os homens, e Deus sendo cabeça de Cristo, Cristo Lisbeth utilizou uma versão bíblica que diz homem e mulher, mas desta vez está utilizando uma que diz varão e fêmea. Nesses versículos, todas as vezes que diz mulher ou fêmea, sempre se refere a Cristo. Mas quando você vir as palavras varão e homem, que também aparecem mais de uma vez no versículo, nem sempre se referem aos mesmos seres ou substantivos. Em algumas partes, está fazendo referência a Deus Pai, e em outras, ao homem ou varão, criado segundo a imagem e semelhança de Deus, o que inclui tanto homens quanto mulheres. A figura de ser a cabeça é sinônimo da luz de Cristo e representa a sabedoria, a verdade e a direção de Deus em todos os momentos e sem cessar. Se vocês receberam a mente de Cristo, sua sabedoria para que os guie como sua cabeça, então, como crentes da verdade de Deus Pai Melquisedeque e de Cristo Lisbeth, não devem esconder seus dons, seu poder, nem sua fé, a qual ela lhes deu. Pelo contrário, devem compartilhá-los com os outros. Isso, dependendo das circunstâncias, pode ser através de suas palavras ou de suas obras, que falam mais do que as palavras. Por isso diz em Mateus 5, 14 a 16: vocês que têm a mente de Cristo são a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte, figura de Sião, a Jerusalém de cima, não pode ser escondida. Nem se acende uma luz e se coloca debaixo de um cesto, mas sobre um candelabro, para que ilumine a todos os que estão em casa. Assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras que aprenderam da luz, Cristo Lisbeth, e glorifiquem o vosso Pai que agora está nos céus, está morando em suas mentes. Agora, vamos ler o versículo 8 de 1 Coríntios 11, para que esses conceitos fiquem claros. O varão, referindo-se a Deus Pai, não procede da fêmea, de Cristo, mas a fêmea procede do varão. O que isso significa é que Cristo não é conhecida como tal, até que é ressuscitada por Deus Pai. Versículo 9. Tampouco o varão foi criado para a fêmea, mas a fêmea foi criada para o varão. O versículo 9 claramente se refere a Cristo, pois é a mulher que foi dada ao homem para ser sua ajuda no caminho, como diz em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajuda idônea. E por isso diz que a mulher foi criada para o homem,
Não é o homem quem foi criado para a mulher, ou seja, Cristo é quem foi trazida para produzir a criação de Deus dentro do homem. A criação do homem à imagem e semelhança de Deus Pai e Mãe não é como o sistema religioso nos mentiu, fazendo-nos acreditar que o homem foi literalmente formado do pó da terra, como um homem físico de carne e osso, quando isso é um absurdo, e uma tolice sequer pensar isso. Amém. Continuará. A figura de ser a cabeça é o mesmo que dizer a luz de Cristo e representa a sabedoria, a verdade e a direção de Deus. Cristo diz que os que recebemos a mente de Cristo, sua sabedoria, para que ela nos guie como nossa cabeça e como crentes da verdade de Melquisedeque e Cristo Lisbete. Não devemos esconder seus dons, seu poder, nem sua fé. Ela os deu para nós e devemos compartilhá-los com os demais. Nós podemos ver seus dons, poder e fé através de suas palavras ou suas obras. Em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, diz que os que temos a mente de Cristo somos a luz do mundo e que Cristo Lisbete, o monte de Sião e a Jerusalém de cima não se pode esconder. As palavras e obras de Cristo devem iluminar a todos. Isso acontece quando nossa luz e boas obras que aprendemos de Cristo, Lisbete, iluminam as demais pessoas. É assim que os demais chegarão a conhecer de Cristo, Lisbete, e crer nela e em seu grande poder e verdade. Em 1 Coríntios 11, 8, Cristo nos explica que o varão, que é Deus Pai, não vem da fêmea. Cristo Lisbé, mas a fêmea vem do varão. Isso significa que ninguém conhece a fêmea como Cristo Lisbé, até que Deus Pai a ressuscita. O varão não foi criado para a fêmea, mas a fêmea foi criada para o varão. Isso significa que Cristo Lisbete, nossa ajuda idônea, foi criada para ajudar o homem no caminho. Ou seja, Cristo Lisbete foi trazida para produzir a criação de Deus dentro do homem, formando em sua mente o homem espiritual. Irmãos, a criação do homem à imagem e semelhança de Deus, pai e mãe, não é como os homens religiosos nos fizeram acreditar, que o homem foi formado do pó da terra e feito um homem físico, de carne e osso, sendo que isso não é possível e não devemos crer nisso. Agradeço, Melquisedeque Lisbete, por nos explicar tua verdade e ser nossa ajuda no caminho. Amém, aleluia! Por Melquisedeque Lisbete, por Deus Pai e por Deus Mãe. Vamos revisar o que aprendemos hoje. O que significa ser a cabeça? E o que representa? Significa a luz de Cristo e representa a sabedoria, a verdade, a direção de Deus. O que devemos fazer nós, que recebemos a mente de Cristo, sua sabedoria para que ela nos guie como nossa cabeça e como crentes da verdade de Melquisedeque e Cristo Lisbete? Não devemos esconder seus dons, seu poder nem sua fé. Ela os deu para nós e devemos compartilhá-los com os demais. Como podemos ver os dons, poder e fé de Cristo Lisbete? Através de suas palavras ou suas obras. Como os demais chegarão a conhecer sobre Cristo Lisbete e crer nela e em seu grande poder e verdade? Quando nossa luz e boas obras que aprendemos de Cristo Lisbete iluminem as demais pessoas. Boas respostas, santos anjos! Vamos escutar a direção que nossa ajuda idônea Cristo Lisbete nos dá. Aqueles que habitam no abrigo do Deus Altíssimo, Melquisedeque Lisbete, repousarão debaixo da sombra do nosso nome onipotente.
por ter a nós, Jeová Melquisedeque Lisbete, como teu refúgio, ao Altíssimo como tua esperança, não te acontecerá mal, nem praga penetrará em tua morada. Pois nós, teus pais espirituais, somos esses 2 anjos que te guardam em todos os teus caminhos. Sempre te levaremos nas nossas mãos e te encheremos de nossa confiança, para que teus pés nunca tropecem. Você pisará sobre o leão e a serpente. Esmagará o leão que ruge e o dragão. Porque se deixou amar por mim, diz o Senhor Melquisedeque Lisbete, eu te livrarei. Por honrar teu pai e tua mãe espirituais, somos tua proteção, porque reconheceu nosso todo-poderoso nome. Quando invocar meu nome, eu te responderei. Eu te livrarei da angústia, te guiarei e te colocarei em meu lugar de honra. Eu te saciarei com longa vida e te mostrarei minha salvação. Continuemos desfrutando desta eternidade em paz e gozo, pois temos a Melquisedeque Lisbete em nossa mente. Até a próxima aula! E lhe damos graças, Melquisedeque Lisbete, por seu alimento espiritual.